Bom dia, hoje vocês vão acompanhar um pouco do meu dia. Bom, para quem não sabe, meu nome é Flávio, tenho 23 anos, moro em Lisboa, Portugal, e eu tô construindo um SaaS. Para quem não sabe, um SaaS é um software que é vendido como um serviço. Hoje é domingo, vou mostrar aqui para vocês. Hoje é domingo, 8h30 da manhã. Eu acordei já faz mais ou menos 1 hora, já tomei café, fui no banheiro e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu dia. Todo domingo é um dia que eu tenho mais coisas para fazer, porque é o dia que vira a semana. Então, além dos meus compromissos diários, eu também tenho um compromisso semanal. Mas, pelo menos, é um dia que eu não treino, tá? Geralmente, a primeira coisa que eu faço de manhã, assim que eu acordo, é ir treinar. Mas, hoje, não tem treino. Então, vocês vão me ver fazendo as outras coisas. Bom, por enquanto eu vou só me arrumar a cama também. E aí depois eu vou para um coworking trabalhar. Pronto, já saí de casa, pegando um solzinho aqui. Apesar de estar sol, tá ventando e tá frio. Eu vou explicar para vocês, vou dar uma contextualizada, né, antes de mais. Bom, eu tô a caminho do cowork. Um cowork, para quem não sabe, é um espaço para você ir trabalhar. Para quem trabalha remotamente, né? Não necessariamente um founder que nem eu, um empresário, mas pessoas que trabalham. Eu vejo muito programadores trabalhando em cowork também, ou pessoas que trabalham com marketing, enfim. Qualquer pessoa que trabalha num computador e pode trabalhar de onde quiser, costuma ir trabalhar num cowork. Desculpa aí meu fôlego, é que eu tô andando numa subida e eu treinei perna ontem, então tá foda. Então um cowork é basicamente um espaço onde tem mesa, cadeira, e nas mesas tem tomadas pro pessoal trabalhar lá, tomando um café num ambiente diferente, né? Que nem sempre é confortável trabalhar em casa. Nem todo mundo tem um escritório próprio. E aí eles trabalham lá, fazem um network também. E eu tô fazendo isso. Desde o início desse mês eu tô fazendo isso. Mas por 2 motivos. Eu tô fazendo tanto pra fazer um network. Eu já consegui fazer network com pessoas interessantes que podem ser futuros sócios, enfim, clientes ou amigos mesmo. É só trabalhando em cowork. E também para mudar de ambiente, porque em casa não é tão legal de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com uma vista, né? Alguma coisa assim. Enfim. Então por causa dessas duas coisas. E eu tô desenvolvendo, eu já contei pra vocês, né? Eu tô desenvolvendo a Ali, que é o meu SaaS de automação de atendimento ao cliente no WhatsApp com inteligência artificial. Ela já tá no finzinho mesmo. Eu já consegui ser aprovado, eu fui aprovado como parceiro tecnológico, provedor tecnológico oficial da Meta. Ou seja, eu sou parceiro oficial da Meta. Fui aprovado ontem, fiquei muito feliz. E essa era a última coisa que faltava para eu conseguir prover meu serviço, né? Porque basicamente o meu serviço, como ele é uma automação onde uma inteligência artificial responde
no WhatsApp do meu usuário, ele vai precisar conectar a minha ferramenta com o WhatsApp dele. E para fazer essa conexão, claro que tem outros meios de fazer, mas o mais seguro, estável e barato é sendo tech provider oficial da Meta. Porque se eu pegar uma outra solução, ela vai ser mais cara, com certeza, porque ela vai colocar a margem dela em cima, né? E é mais instável, porque como a gente não sabe a procedência dessas empresas, elas podem cair a qualquer momento. Então eu mesmo, um cachorrinho aqui, inclusive aqui costuma ter ovelha, umas paradas assim. Deixa eu ver se eu mostro pra você. Eu acho que isso é uma escola. É uma escola e tem ovelha ali. Mas eu já passei. Eu não vou voltar não, porque eu tô subindo. Eu tenho que subir essa rua aqui. Bom, como eu tava falando, é mais seguro ser tech provider da Meta, não só para eu conseguir ter uma margem maior, fazendo um preço melhor, como também por causa de segurança, estabilidade, né, da plataforma. E para ser tech provider não é uma tarefa tão simples. Eu precisei registrar a empresa oficialmente aqui em Portugal, pegar os documentos e submeter meu negócio para Meta verificar. Aí depois que eles verificaram, eu pedi acesso como provedor de tecnologia. Aí eles, depois de uns dias, aprovaram. E depois eu tive que pedir acesso a autorizações mais específicas para conseguir. Espera aí, passou um ônibus aqui do meu lado. Aí eu tive que pedir autorizações mais específicas, enfim, para conseguir prestar meu serviço, né? Para fazer tanto essa conexão da minha ferramenta com o WhatsApp do cliente, do meu usuário, né, do meu cliente, como também para gerir as mensagens, perfil. Ó, o cachorrinho deu a volta aqui, veio me encontrar. Deixa eu ver se aqui tem alguma ovelha para mostrar para vocês. Isso é engraçado, numa escola, isso aqui é uma escola. Numa escola tem um cachorrinho, tem ovelha. Nunca vi isso. Ter animais soltos assim numa escola. Engraçado. Bom, enfim. Aí, como eu tava falando, era só isso que faltava, né? O MVP da Ali já tá pronto desde o mês passado. Hoje é dia 29 de março. O MVP já tá pronto desde o dia 28 de fevereiro. De lá até agora, eu tenho, claro, feito ajustes e procurado conseguir essas autorizações que eu precisava para ser parceiro da Meta, né? Porque demora alguns dias até eles aprovarem tudo. E aí, enquanto eu esperava, eu ia fazendo ajustes. Eu fui para muitos eventos, sempre estava trabalhando em cowork, tudo para fazer network também, né? Até cheguei a conhecer um cara que ele tem um SaaS muito parecido com o meu, e ele me deu umas dicas bem legais. Bom, aí o que eu vou fazer hoje, né? Agora que ontem eu vi que eu consegui todas as autorizações que eu precisava.
Hoje eu tô indo lá no cowork e eu vou fazer esses últimos ajustes, né, para conseguir fazer essa conexão do meu integrar, né, a minha ferramenta com o WhatsApp dos meus clientes. Então eu vou lá, vou desenvolver os prompts, porque eu não sei programar. Então eu vou desenvolver os prompts para jogar lá no Lovable, que é a ferramenta que eu uso para desenvolver. O Lovable é uma plataforma de desenvolvimento sem código, onde você simplesmente escreve o que você quer e ele faz. Eu fiz minha ferramenta todinha com ele, e aí eu tô indo lá, vou desenvolver prompts não só para fazer essa conexão, mas também alguns outros ajustes. E aí a previsão é que ainda essa semana, ou no máximo na próxima, eu já comece a rodar anúncios, né? Porque além dessa conexão eu quero fazer alguns outros ajustes antes de lançar, como no preço, por exemplo. Eu anotei várias coisas, vários insights que eu tive, principalmente com aquele carinha que eu comentei, que tem um SaaS parecido com o meu. Ele me deu umas dicas muito boas. E aí eu tenho várias coisas anotadas e eu já estou escrevendo prompt para cada uma dessas coisas que eu quero implementar ou alterar. E aí eu vou escrever agora, terminar de desenvolver esses prompts, de elaborar esses prompts, né? E depois eu vou rodar eles no Lovable para ele aplicar essas alterações. Vou confirmar que está tudo funcionando bonitinho. E aí depois eu começo a rodar anúncio. Eu já fiz 11 anúncios para rodar aí no tráfego pago. É claro que eu vou precisar de mais, mas eu vou fazendo depois, né? Que eu vou testar de 5 em 5. Mas eu já tenho 11 feitos e que eu fiz com inteligência artificial também. E eu vou começar com eles. Bom, é isso. Quando eu chegar lá eu converso mais um pouquinho com vocês. Já cheguei aqui no shopping, né? No caso, como hoje é domingo, os coworks que eu gosto mesmo estão fechados. Então eu vim nesse aqui do shopping que tá aberto e é cowork gratuito, né? Eu não vou em coworks pagos porque são tipo 250 euros por mês para trabalhar lá de segunda a sexta. Isso é o mais barato, né? Se for pagar diariamente, um dia é 20 euros. Então eu só vou em cowork gratuito. Inclusive os gratuitos, eu já fui em cowork pago em dia de experimental, né? Que eles dão um dia para você experimentar. E cara, eu conheci coworks gratuitos que são melhores do que os pagos. E que nem tem um lá no Santander que eu fui sexta-feira conhecer. Muito bom. É tipo um Starbucks, só que bem melhor. Aí hoje, como é domingo, né? As opções são poucas. Eu vim nesse aqui, que fica no shopping do Ubo, o Work Hub. E fica aqui dentro, ó. Como é domingo de manhã, tá vazio. Bom, e eu esqueci de falar pra vocês, mas como hoje é dia de gravar, né? Uma das coisas que eu faço, que eu tô voltando a fazer semanalmente, eu vou sentar aqui no meio. Eu vou sentar aqui. Uma das coisas que eu tô fazendo semanalmente é postar vídeo, né? E hoje, como eu expliquei, não é dia de treinar, então eu não treinei. Mas geralmente a primeira coisa que eu faço é quando eu acordo aí treinar. Mas hoje é domingo, eu não treino. Deixa eu abrir aqui as coisas enquanto eu falo com vocês.
Pera aí, eu vou terminar de abrir aqui, eu já falo com vocês. Bom, como eu tava explicando pra vocês, eu já montei aqui o setupzinho. Eu não consigo virar a câmera pro meu rosto sem ter que encerrar a gravação, tá? Então vocês vão ficar olhando as plantas. Como eu tava explicando, o que acontece todo dia, eu acordo, tomo café, lavo o rosto, etc. Se eu tiver que treinar, se for dia de treino, eu treino. Se não, eu passo para a próxima etapa, que eu faço meditação, auto-hipnose. Eu tô sempre alterando, às vezes eu tava testando fazer isso à noite antes de dormir, mas agora eu comecei a fazer isso de manhã. Antes até eu fazia depois do almoço. Enfim, eu vou testando, né? Mas todo dia eu faço meditação, auto-hipnose, leio 10 minutinhos de um livro. Eu tô lendo as 48 Leis do Poder. Já tô quase no fim, já passei da metade já. E depois eu trabalho, né? E aí muitas vezes eu vou trabalhar em coworks, como esse aqui, né? Só que melhores até. Esse aqui é um bem pequeno, que fica aqui no shopping. Mas enfim, eu gosto de uns que tem uma vista boa. Tipo, tem um shopping que nem é o cowork, é mais a praça de alimentação mesmo, mas tem uma vista legal, todas as mesas têm tomada, que nem essa aqui. Ou eu vou num cowork, enfim, em outros, né? Que nem eu fui no de Santander, aquele eu gostei bastante. Eu vou começar a ir nele com mais frequência. Foi o que eu mais gostei até agora. Eu já fui em Starbucks também, etc. E outras cafeterias. Aí eu fico lá e fico trabalhando no meu negócio e depois eu volto para casa. Bom, hoje eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui hoje. Bom, eu vou fazer os ajustes finais. Basicamente, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui em bloco de notas são ideias que eu tenho para implementar na Ali, que é o meu produto. Ou seja, basicamente, eu anotei várias ideias, né? E tem algumas que eu acho que são boas de eu aplicar antes de lançar. Claro, tem ideias que estão no roadmap, ou seja, para serem aplicadas no futuro, quando eu já tiver estrutura, quando eu já estiver faturando, etc. Que são ideias mais complexas, mais complicadas de implementar. Não vale a pena implementar agora no MVP, na primeira versão, etc. Mas tem muitas ideias que eu acho válido implementar agora, antes de começar a rodar anúncio, né? E tudo isso aqui são essas ideias que eu anotei. Aí eu numerei, né? Por enquanto só tá até 6, mas eu vou colocar mais. E aí hoje o que eu vou fazer aqui? Eu vou estruturar todas essas ideias, pontuando, né? 1, 2, ideia 1, ideia 2, ideia 3, tal. Vou pontuando todas essas ideias que eu tive de implementações ou alterações para eu fazer na Ali. Depois eu vou copiar tudo isso aqui e vou jogar no cloud. Numa conversa que eu tenho aqui com ele, que ele está me ajudando a desenvolver a Ali, né? Uma conversa bem longa, por sinal, o tamanho da barrinha. Uma conversa bem longa. E eu vou jogar essas ideias lá nele para debater com ele. Vou falar, ó, Cláudio, eu tô com essas ideias aqui para implementar no MVP da Ali antes de começar a rodar. O que você acha? É que eu tô escrevendo com o máximo de detalhes e clareza possível para rodar no cloud e no cloud ele debater comigo e falar, ó, isso aqui é uma boa ideia, isso aqui tem um jeito melhor de fazer isso, uma ideia que eu não tô pensando, por exemplo. Falar, ó, isso aqui é uma boa ideia, mas tem um jeito melhor. Ou então ele falar assim, olha, isso aqui você tá achando que é fácil, mas não é. Isso aí deixa no roadmap, precisa fazer depois no futuro, com mais estrutura. Enfim, eu vou debater isso com ele, mas primeiro eu vou escrever, né? Eu já escrevi tudo isso aqui e eu vou escrever mais coisas. Já tô quase terminando também. Aí eu vou escrever todas as ideias que eu tenho aqui, que eu tenho pra Ali. Vou debater elas com o Cloud. Vou jogar isso aqui nele e vou
debater com ele o que é bom fazer, o que é bom deixar para depois, ou fazer diferente do que eu tô pensando. E aí depois de debater com o Cláudio as ideias que eu vou implementar, aí eu vou pedir para ele fazer o prompt para eu rodar no Lovable, né? Eu uso o Lovable aqui, né, para desenvolver a Ali, onde eu colo aqui o prompt e ele faz as alterações aqui automaticamente. Então depois de debater com o Cláudio, eu vou mandar ele fazer o prompt para mim, eu vou rodar no Lovable e o Lovable vai fazer as alterações, beleza? Então é isso que eu vou fazer hoje e pronto, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, galera, já saí lá do shopping. Eu não gravei lá porque começou a tocar música e eu não queria ser pego pelos direitos autorais. Então eu tô gravando já aqui no caminho para casa. Eu não terminei tudo que eu tinha que fazer. Eu fiquei lá umas 2h30 e eu escrevi mais umas 10 ideias. Eu lembro que tava com 6 quando eu comecei, agora tá com 16, mas ainda falta lapidar um pouco as ideias para deixar mais detalhado e mais claro pro Cláudio. E depois falta ainda fazer aquele debate com o Cláudio, né? Já que ele é meio que meu sócio, uma parada assim. Falta eu debater com ele. Enquanto isso, vocês vão ver aqui, ó, os cavalos. Enfim, eu fiz a pausa para ir almoçar. Agora já tá no horário do almoço. Então eu tô indo para casa almoçar. E depois eu volto lá ou vou para algum outro lugar terminar o trabalho, beleza? Bom, galera, agora já são 4h30 da tarde. Eu já almocei. Eu voltei para casa para almoçar porque aquele shopping que eu tava era perto de casa, dava para ir a pé e voltar a pé bem rapidinho. E aí eu voltei para casa, almocei, comi bastante, até cochilei um pouco. E agora, em vez de voltar lá onde eu tava trabalhando, eu decidi ir para um outro lugar conhecer. É uma cafeteria que eu nunca fui antes. E eu vi que estava aberta até as 8 da noite, mesmo hoje sendo domingo. Então, para dar uma variada no ambiente, conhecer um ambiente novo, tô indo lá naquela cafeteria terminar o trabalho. Valeu? Bom, rapaziada, já são 7 e pouquinho da tarde. Eu tava ali na Copenhagen Coffee Lab. Bom, passei algumas horinhas lá, umas 2 horas ou um pouco mais. Eu terminei de de escrever as ideias e debater com o Cláudio. Debati um pouco com ele, mas bom, o Cláudio tem uma limitação, porque muita coisa sobre o meu projeto eu conversei com o ChatGPT. E a pesquisa da web do Cláudio também não é muito boa. Então eu conversei um pouco com o Cláudio, mas eu tenho que conversar também com o ChatGPT. Então eu vou fazer o debate com eles dois. Entendeu? Eu vou conversar com os dois ao mesmo tempo, pegar todo aquele texto que eu escrevi de ideias, mandar. Eu já mandei pro Cláudio, já conversei um pouquinho com ele. Agora eu vou mandar pro ChatGPT e conversar com o ChatGPT também. Bom, enfim, foi isso que eu fiz. E agora vou voltar pra casa, porque já tá ficando frio aqui. Bom, eu vou voltar pra casa, vou tomar banho, jantar, tudo mais. E até a hora de eu ir dormir eu vou adiantando mais algumas coisas lá no conforto do meu quarto mesmo, tranquilo. E amanhã o ciclo se repete, né? Acordar, amanhã não é dia de treino, então tranquilo, tal. Ler, fazer meditação, auto-hipnose e ir para um cowork trabalhar. Só que acontece que tem eventos que eu vou
Então tem eventos marcados ou coworks em grupos, né? Que eu encontro na internet o pessoal que é founder também, é empreendedor. E aí eles se reúnem para trabalhar num cowork. Eles reservam uma mesa lá. E aí amanhã eu vou nisso. Eu vou num cowork com pessoas que eu não conheço e vou lá trabalhar na mesma mesa que eles e a gente vai fazer um network. Aqui eu tava num café, né? Não é exatamente um cowork. Um cowork é uma coisa tipo aquele ali, ó. Aquele work café do Santander. Eu fui nesse cowork, mas o que fica em outro lugar. Só que esse tá fechado de domingo, né, ó. Work café. Isso é um cowork de verdade, entendeu? E isso é o que eu vou amanhã, num cowork desse, que nem eu fui na sexta-feira. Sexta-feira eu fui no cowork do Santander, só que o que ficava lá mais perto de casa. E numa mesa reservada com outras pessoas. Depois a gente foi almoçar junto, foi jantar junto, conversou e tal. E de vez em quando isso acontece. Mas no geral é isso mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho da minha rotina. Deixa o like aí se gostou. E deixe sugestões aí nos comentários. O vídeo anterior, que foi quando que eu fiz sobre os prompts de autoconhecimento, foi fruto de uma sugestão que deixaram nos comentários, que eu anotei e depois de muito tempo trouxe aqui pro canal. Então deixa sua sugestão aí para próximos vídeos que eu leio tudo, beleza? E anoto, se for uma ideia legal. Valeu, falou!